10h11, estamos de volta com o CBN Campinas e agora a gente tem a participação do professor Lucas Gobo Gomes de Oliveira, da PUC Campinas, que vai falar um pouco com a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom dia, professor, obrigada por atender a CBN. Bom dia a todos os ouvintes. Professora, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está valendo desde o ano passado, mas as empresas aí tiveram um ano para se adaptarem e as penalidades começaram agora no mês de agosto. Como é que foi esse primeiro mês em que essas penalidades começaram a valer? Houve aí muitas penalidades para as empresas conseguiram se adaptar durante esse um ano ou ainda estão enfrentando dificuldades? Então, Lília, as empresas ainda estão enfrentando dificuldade desde que a lei entrou em vigor em setembro de 2020, tá? Efetivamente falando, as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida também como LGPD, elas não estão sendo ainda aplicadas, tá? Porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda precisa regulamentar como essas sanções elas serão aplicadas, tá? Isso não quer dizer que as empresas não estão suscetíveis a penalidades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, aplicadas por outros órgãos, como o PROCON ou o Ministério Público Federal, tá? Professor Lucas, muito bom dia. Aqui é André Berenguel, prazer em falar com o senhor aqui no CBN Campinas. Até com relação a isso que o senhor falou, né? Ela está em vigor, mas precisa ser regulamentada. Apesar disso, as empresas ainda podem sofrer essas sanções. Mas isso, de repente, não pode dar essa famosa brecha na lei, né? Para que as empresas também façam uma espécie de corpo mole, vão se adequando aos poucos, levando em banho-maria, e mesmo assim conseguindo fazer aquele compartilhamento de informações e de banco de dados entre elas? Sim, com certeza, tá, André? A maioria das empresas não deveriam ter esse tipo de comportamento, e se tiverem tendo esse tipo de comportamento, estão atuando de forma totalmente errada, tá? Porque, de novo, apesar de as sanções não estarem ainda devidamente regulamentadas pela ANPD, se a ANPD entender que alguma empresa ela está tratando dados de forma indevida, ou seja, não prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, essa empresa ela poderá ter problema sim, tá? Então a gente já teve casos aqui no Brasil em que a ANPD ela acabou notificando algumas empresas a prestarem esclarecimentos sobre o tratamento de dados pessoais. E isso é péssimo, porque, primeiro ponto, coloca algumas empresas no radar da ANPD, tá? E, eventualmente, no futuro, quando a ANPD regulamentar como ela vai aplicar eventuais sanções, ela pode vir no futuro a ser, por exemplo, multada num valor aí, conforme previsto na lei, de até 2% do faturamento, né, limitado a 50 milhões de reais. Até para a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte, né, o tamanho, a abrangência, a importância da LGPD, eu queria que o senhor explicasse exatamente do que é que nós estamos falando. O que essa lei visa proteger? Qual é o objetivo dessa nova legislação? Ótimo. Um ponto de extrema importância, Lili, é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados ela não veio para proibir, como muitos acham, o tratamento de dados pessoais. Ela veio para regulamentar o tratamento de dados pessoais e garantir, a princípio, 3 direitos básicos ao titular de dados. O titular de dados é o quê? São as pessoas físicas, os indivíduos como nós. Tá? E quais são esses direitos? É o direito à honra, o direito à liberdade e o direito à privacidade. Tá? E como que surgiu essa Lei Geral de Proteção de Dados? É muito importante a gente frisar isso. Não sei se todos lembram, lá por volta de 2017 teve um escândalo, né? Eles chamam de escândalo da Cambridge Analytica, que é uma empresa britânica na qual utilizava-se de dados do Facebook de forma errônea, e acabou influenciando várias eleições ao longo do globo, em especial as eleições norte-americanas.
com esse escândalo, surgiu a Lei Geral de Proteção lá da Europa, conhecida como GDPR, que influenciou na criação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E por conta desse escândalo, dessa preocupação na utilização de forma errada dos dados ou não transparente dos dados às pessoas físicas, que o Brasil também passou a se preocupar e acabou criando a sua própria Lei de Proteção de Dados. Mas quando a gente fala, então, só para eu entender aqui também com os nossos ouvintes e internautas, a gente não está falando só dos dados pessoais, por exemplo, nome, RG, CPF, mas a gente também pode estar falando de dados que têm a ver com as preferências das pessoas, por exemplo, aquilo que elas acessam. Nós estamos falando, ou seja, a lei abrange os dados pessoais, mas também o comportamento das pessoas nas redes sociais, na internet? Perfeito, Lili. Então, quando a gente fala em dado pessoal, como você bem disse, nós não estamos somente falando em nome, CPF, endereço, RG, o básico do nosso dia a dia, mas sim, por exemplo, orientação sexual, preferências, tá? E isso está muito conectado com as redes sociais. Hoje em dia a gente tem o Facebook, nós temos o Instagram e tudo lá, se o ouvinte quiser, por curiosidade, ler a política de privacidade dessas ferramentas, dessas redes sociais, eles monitoram o que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia. E aí, consequentemente, a gente acaba recepcionando, por exemplo, mídias bem específicas, compatíveis com os nossos gostos, compatíveis, como você bem disse, com as nossas preferências. Até com relação a isso, professor, a gente pegando, né, até essa questão das redes sociais, a gente, acho que os nossos ouvintes, a gente acompanhou, eu mesmo recebi aquele comunicado do Facebook de atualização da política de privacidade, né, para você ler e aceitar ou não. É meio como um contrato imobiliário, aqueles contratos, ou você aceita ou você não consegue mais participar da rede. Mas enfim, hoje em dia a gente acaba, de certa forma, sendo um pouco imprudente, não sei se seria imprudente a palavra correta, né? Mas não tendo a cautela necessária nas redes sociais, muitas vezes expondo, às vezes aquele joguinho, aquele aplicativo que você coloca algumas coisinhas lá para fazer seu avatar, né? Para fazer não sei o quê, daí daqui a pouco você está recebendo um monte de coisa que você não sabe de onde te acharam, e às vezes esse foi o canal. Perfeito, André. Eu acho que a sua colocação é extremamente importante. O brasileiro, ele ainda não criou, assim como o europeu, por exemplo, esse cuidado com os seus dados. Ele não tem esse cuidado com os dados, a responsabilidade de como compartilhar os seus dados. E é fato, eu acredito que aqui todo mundo, vou me colocar também nesse todo mundo, já acabou instalando algum aplicativo no celular ou no computador, no qual você tem que aceitar os termos de uso ou os termos de condição, mais uma política de privacidade. E você acaba nem lendo, você só quer instalar aquilo no seu celular ou no seu computador e vida que segue. E a partir do momento que você aceita as condições que está ali, você está suscetível ao que está previsto ali. E isso é um ponto extremamente importante, André, porque antes as empresas elas não precisavam ser transparentes. Elas poderiam colocar, estou coletando seus dados e ponto final. Hoje em dia ela precisa informar o porquê ela está coletando o dado, quais dados ela está coletando, com quem eventualmente esses dados serão compartilhados, aonde esses dados serão armazenados, qual que é o meu ponto de contato que a lei prevê como encarregado de dados daquela empresa para que eu possa exercer os meus direitos previstos em lei. Então, assim, a lei ela vem justamente para regulamentar, de novo, não proibir, e talvez com um tempo ajudar as pessoas, os brasileiros, a serem mais responsáveis quando da tratativa dos seus dados. O senhor deu exemplo aí das eleições, né, que podem ter sido influenciadas pelo mau uso dos dados pessoais. A gente sabe que nas eleições passadas aqui a gente teve no Brasil também uma campanha muito digital, né, muito feita pela internet, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. O senhor acredita que com essa nova legislação deve haver mudanças no cenário do ano que vem? A LGPD vai interferir na maneira como a campanha vai ser feita na internet?
Eu acredito que sim, tá, Lilian? Pelo menos se a gente lê, né, o que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, então quando alguém, tá, alguma empresa, uma empresa de pesquisa, por exemplo, for coletar dados sobre a minha pessoa, ela vai ter que deixar isso bem claro, tá? Para o indivíduo que está tendo seus dados coletados. E a partir do momento que ela deixar isso bem claro e bem transparente para esse indivíduo, ele poderá falar se ele quer ou não compartilhar esses tipos de dados. Ele deverá ter essa opção. E aí eu acredito que sim, vai trazer mais veracidade, vai trazer um controle mais apurado do que efetivamente está acontecendo nas eleições. Professor, tem uma participação aqui do ouvinte, o Danilo, ele é aqui de Campinas. Ele fez uma pergunta aqui para o senhor. Sobre o assunto que está sendo debatido, sou analista de crédito em uma distribuidora de TI e atualmente temos um acesso restrito às informações dos clientes PJ, que antes eram mais explícitas nos relatórios de consultas do Serasa e também do Boa Vista. Essa questão acaba interferindo nas decisões de crédito no dia a dia e pode, inclusive, prejudicar os próprios clientes, pois nos falta bastante informações importantes. A lei ajuda de um lado, mas também atrapalha bastante nesses pontos. Portanto, ele precisa, né, de algumas informações que conseguia até então do Serasa e do Boa Vista, que agora não consegue mais. Fica esse contraponto também da lei, né? Sim, um ponto importante, tá? Levando em consideração esse ponto levantado pelo Danilo, é o fato de que a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela é aplicável a pessoas físicas e não pessoas jurídicas, tá? Isso aí a gente precisa frisar aqui. Então, a pessoa jurídica, ela não está protegida pela lei, ou simplesmente as pessoas físicas. Mas, indo ao ponto do Danilo, quando a gente fala em Serasa, em Boa Vista, só para vocês terem uma noção, os serviços prestados pelo Serasa, tá, eles já estão sendo questionados na justiça. Tá? Por quê? Justamente pela falta de transparência dada ao usuário quando da coleta dos seus dados. Tá? A gente não está falando aqui de dado sensível. Quando a gente fala em dados bancários, não é considerado dado sensível pela legislação. Mas não é dado transparência para o usuário quando ele contrata um tipo de serviço desse tipo, ou quando ele coloca informações dentro do seu banco, ou tem informações expostas pelo seu banco. Então, até mesmo a justiça está pedindo alguns ajustes a esses tipos de serviços, tá? Foi feito, André, eu até trago aí como uma comparação o que está acontecendo, igual você bem trouxe o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp, ele soltou uma política de privacidade, falou que quem queria continuar com o serviço tinha que aceitar e ponto. O Ministério Público Federal, a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o CAD, eles entraram em conjunto e pediram para o Facebook, proprietário do WhatsApp, ajustarem a política de privacidade, deixando essa política transparente, deixando a política clara para que o usuário pudesse efetivamente entender e aceitar ou não as condições impostas pelo Facebook. É a mesma coisa para esses serviços de crédito, eles vão ter que dar mais transparência para o usuário. Legal. O senhor falou agora há pouco com relação ao que se aplica a pessoas físicas, né? E a Lilian trouxe essa questão bastante importante das eleições passadas e das que já estão batendo na porta aí também, né? Como que fica essa questão da lei de proteção de dados via WhatsApp, principalmente, de pessoas que enviam mensagens, né, as fake news assim, relativas a outras pessoas? Isso cabe processo perante a nova legislação? Eu entendo particularmente que não, tá? Não é o âmbito, não é o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados evitar fake news, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados visa regulamentar o tratamento dos dados, tá? Então, assim, a fake news ela vai ser tratada em paralelo, tá? E realmente eu entendo que, apesar de todos os controles que estão sendo feitos, como, por exemplo, o WhatsApp evitando que você compartilhe mensagens com muitos grupos ao mesmo tempo, eu acho que a gente ainda vai encontrar dificuldade, André, nessa frente para as eleições futuras aí. Trazer duas participações aqui também no nosso canal do YouTube. O Pedro Renó, ele diz que esse assunto é importante, super relevante, faz aqui um elogio. E a Sandra Maria, ela traz uma situação aqui que ela viveu em maio deste ano.
abri uma conta bancária e no final o atendente me exigiu uma gravação em que fui obrigada a responder meio que concordando com as perguntas que o atendente me fazia. Posso negar este tipo de procedimento? Pode sim negar, tá? O que acontece, menino? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê, né, o que a gente chama de bases legais. São alguns elementos que liberam a utilização de dados por uma determinada empresa. Se esses questionamentos feitos, tá, ao ouvinte, eles não tinham conexão direta com os serviços bancários por ela contratado, ela poderia sim falar, olha, não quero responder essa pesquisa, eu tenho esse direito de não responder essa pesquisa, é uma preferência minha, prefiro me abster e acabou. Tá? Então, assim, não sei se vocês têm recebido muitos formulários de pesquisa, mas existem diversos formulários de pesquisa que eles já estão colocando como uma alternativa à resposta. Prefiro não responder, ou prefiro manter a resposta anônima, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, ela teria sim direito de se abster a responder. Aconteceu comigo também, bem relacionado a isso. Fui comprar um produto numa loja e a pessoa falou assim, na hora do caixa, né? O senhor pode informar o CPF? Eu achei que fosse para a nota fiscal paulista, informei. E o seu e-mail? Ah, eu já não estou aguentando mais isso, viu, professor Lilian? Aí eu falei, não vou passar meu e-mail. Não, mas é que tem que passar o e-mail para habilitar o desconto. Falei, não, porque eu sei que não é desconto que você vai me dar. Vai chegar um monte de e-mail depois com várias coisas. Então eu só quero comprar o produto, por favor. Ok, sim, senhor. E vendeu. É isso mesmo, André. Esse é um bom ponto que você tocou. Isso é a falta de transparência. Eles deviam virar para o André e falar, André, é o seguinte, eu gostaria de coletar seu e-mail, tá? Para quê? Para enviar mensagens relacionadas aos produtos que a gente comercializa aqui na loja, para oferecer produtos de sua preferência, para também proporcionar um desconto para você e deixar isso claro para você. E o André deveria, não quero, ou sim eu quero, e deixar isso explícito. E somente com o tal do consentimento, com esse aval do André, a loja ela poderia tratar esses dados, tá? E um ponto importante que você também tocou, André, tá havendo uma discussão muito profunda sobre você solicitar o CPF ou qualquer outro tipo de dado e, em contrapartida, dar um desconto para o titular de dados, para a pessoa física. É o que a gente vê muito em farmácias de diversas redes, né? Então, está tendo uma discussão sobre isso. Já existem decisões falando que não é correto esse tipo de tratativa, tá? Então, assim, a gente vai ver aí muito amadurecimento nos próximos meses sobre o tema e como as empresas elas vão estar se adequando a esses pontos. Professor Lucas Gobo Gomes de Oliveira, da PUC Campinas, muito obrigada pela sua participação e por tantos esclarecimentos aí a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu que agradeço, Lilian, e ao André também, todos os ouvintes. Eu queria deixar um convite para hoje. Hoje, às 18h30, a gente vai fazer um webinar, tá, promovido pela PUC Campinas, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é gratuito, vai ser transmitido via YouTube. Então, se alguém tiver interesse em entrar para bater um papo com a gente, vou falar aqui, o site é o www.puc-campinas.edu.br/live. E é só entrar lá e ouvir um pouquinho mais sobre essa lei que veio para ficar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, professor. 10h30.